Livro Profecias, segundo capítulo, o pensamento e a vontade da história, segunda parte. Tudo isso poderia ser evitado se os indivíduos compreendessem a história e estivessem prontos a desprender-se de suas posições quando ela o exige. E seria ainda melhor se eles não se colocassem nas condições de forçar a história a exigi-lo pelo fato de eles não terem desempenhado sua função histórica para o bem e progresso coletivo. É essa sua incompreensão que constrange a história a forçar as posições que eles, em seu egoísmo cego, quereriam deter em seu próprio e exclusivo benefício, esquecendo que a vida deve progredir e que esta é a irrefreável vontade da história. É por isso que reis, chefes e classes dirigentes são assassinados e violentamente liquidados, com uma ferocidade que não seria necessária se todos, tanto os homens do novo como os do antigo regime, compreendessem o trabalho que lhes pede a história e o soubessem executar, obedecendo a ela de pleno acordo entre si. Mas, em sua ignorância, não sabem agir assim, mas apenas matar-se, num círculo vicioso de perseguições e delitos que depois devem pagar aqueles que acreditam que com isso venceram. Quando surgem as revoluções e abatem a ordem precedente, é isso sempre o saldo devedor de uma velha conta feita de abusos e injustiças. Mesmo se tudo estava protegido legalmente e enquadrado numa ordem jurídica, a justiça formal e apenas aparente não pode ser suficiente para sustentar com estabilidade as posições sociais. Há outras justiças substancial na vontade direta de Deus, e quando, pelo próprio egoísmo, não é ela levada em conta e se cai no abuso, o edifício da ordem vigente rui e não haverá força humana que consiga sustentá-lo. Hoje, a burguesia capitalista que suplantou na Revolução Francesa a aristocracia de então, para substituir a injustiça dos privilégios, a justiça da igualdade e liberdade, cometeu as mesmas injustiças, entre aspas, que agora paga daquela aristocracia, permitindo assim o nascimento do comunismo, que se subleva de novo em prol da justiça, ao menos teoricamente, cometendo na prática os mesmos erros que igualmente terá de pagar. Assim se explica a divulgação dessas doutrinas, sejam elas aplicadas como o forem. E isso porque elas respondem a um novo impulso da vontade da história em direção da justiça. Se a burguesia tivesse usado justiça na distribuição da riqueza, se não houvesse repetido com a centralização capitalista os erros da aristocracia francesa, hoje as ideias comunistas não teriam achado nada a destruir, nenhuma justiça para impor, nenhum terreno sobre o qual prosperar. Essa é a lógica da história. Os erros se apagam. Os erros se pagam. Leis iguais para todos. Para os homens da ordem que se servem dela só para si e a desvantagem dos excluídos, como para os homens da revolução que assaltam essa ordem com a violência para substituir aquela, uma nova ordem, mas apenas em vantagem própria.
Tudo isso porque acima do louco egoísmo em que os homens de todos os regimes se identificam, há uma vontade melhor, mais inteligente e poderosa, que dirige os acontecimentos e faz caminhar a história em sentido evolutivo. Tudo assim está enquadrado no mesmo processo lógico, os homens da ordem e os homens da revolução. E todos juntos sofrem, cada um por seu turno, ora passivo, ora ativos, o mesmo processo de purificação. Haveria um único sistema para evitar isso, todos se tornarem puros, se o homem fosse tão inteligente que compreendesse qual é a seu respeito, seja como indivíduo, seja como coletividade, a vontade de Deus, e se fosse tão bom que a aceitasse e seguisse, tudo seria perfeito e tranquilizante. Deslizaria sem necessidade dessas intervenções cirúrgicas e de tão doloroso corretivos. Mas o homem é um ser decaído. As razões tecnológicas do volume Deus e Universo dão-nos a explicação da ignorância humana e da necessidade de reconquistar a sabedoria, tornando-a subir na dor e no erro a estrada da perfeição. Deriva justamente dessa posição do homem a necessidade de uma direção superior e inteligente do caminho da história, que de outra forma se desgarraria como um navio sem piloto. O homem constrói edifícios sociais em ordens sucessivas que ruem um após outro e ressurgem em outros mais evoluídos e perfeitos. Se a ordem precedente fosse perfeita e justa, não haveria necessidade de revolução para destruí-la e sobrepujá-la como outra nova. São elas assim necessárias e têm um valor negativo enquanto destroem, varrem o terreno, e ao mesmo tempo um valor positivo enquanto semeiam um novo que nascerá depois. Quando na vida dos povos se apresenta a necessidade dessa renovação, a sociedade entra num estado febril e o pensamento e a vontade diretiva da história realizam a operação cirúrgica. Entram em ação numerosas forças, muitas vezes em conflito. Os instrumentos são os mesmos. Homens que, inimigos entre si, se castigam mutualmente. Se a lógica da história exige uma revolução que lhes abre as portas e a convida a entrar no corpo do velho regime, da mesma forma que os micróbios patogênicos do corpo humano, assim a revolução experimenta a resistência e o valor dele, de tal modo que, se ele está ainda mais forte, resiste e vive, e se está fraco, perece e é destruído. A vida não quer os fracos e submete ao assalto tantos os indivíduos como os povos, para que só os mais fortes sobrevivam. Nos alicerces da política estão as leis fundamentais da vida. É assim que esta, da mesma forma que oferece a fraqueza orgânica de um indivíduo como um convite aos assaltos dos micróbios patogênicos, assim também oferece a fraqueza de um organismo social político como convite aos assaltos das revoluções.
É um fato que nas revoluções achamos muitas vezes na defesa do antigo regime um rei fantoche. Existe quase que uma proporção entre o poder caudaloso da onda nova, que deve, nos planos da história, derrubar, e a fraqueza do organismo, que deve ser destruído. Há uma sábia dosagem de forças nos dois impulsos opostos, para que a nova, que deve vencer, tenha sua tarefa facilitada, quando esta faz parte dos planos da história. Se a Revolução Francesa tivesse sido diante de si em Luís XVI, não o teria derrubado. Se a Revolução Comunista tivesse achado pela frente um Pedro, entre parênteses, o Grande, ou uma Catarina da Rússia, não teria vencido. Mas, ao contrário, acharam-se automaticamente em posições de superioridade fácil diante do inepto Luís XVI e do manso César Nicolau. A vida ajuda todos os homens e movimentos que têm uma função biológica e deixa sem defesa os que não têm. E pode ser também função biológica de liquidar uma classe social dominante, um regime, quando não mais correspondem à utilidade da vida e sua eliminação seja necessária aos objetivos da evolução. Nos equilíbrios biológicos, até o assalto patogênico tem uma função. Qualquer pessoa pode verificar, mesmo em sua vida individual privada, que algumas coisas querem acontecer e outras não, como se houvessem nelas uma vontade que resiste à nossa e é independente dela, ou seja, obedece a outras diretrizes que não são as nossas, que nós desejaríamos impor. Nascem as revoluções de um punhado de aventureiros situados fora da lei, que assaltam o consolo da ordem já construída. Quem ajuda e determina uma tão inexplicável vitória numa luta tão desigual? Pode-se ir objetar que é a fraqueza do chefe ou do regime que determinam a revolução. Mas houve muitos reis e governos fracos, sem que por isso tenham surgido revoluções. Para vê-las é necessário não somente essa fraqueza da velha ordem, como também a força nascente da nova. Para que haja renovação é indispensável esse encontro de posições opostas. Podem exigir governos fraquíssimos, que por ninguém são assaltados, porque a história, nessa ocasião, nada tem que renovar. Podem aparecer ideias novas que, no entanto, se chocam contra um governo forte que as sufoca. E nestes dois casos, a revolução não nasce. Mas quando a hora renovadora de uma revolução soou e a história quer e está pronta para fazer um passo adiante, para subir mais um degrau da evolução, surge a revolução. Quem proporciona a fraqueza decréptica do velho regime na inaptidão do chefe de um lado e do outro o juvenil poder das ideias, as forças renovadoras e a capacidade revolucionária dos assaltantes? Quem nessas horas trágicas em que se renova a vida dos povos dá um impulso de um lado e do outro paralisa a resistência que poderiam detê-lo? E, no entanto, o velho regime tem em suas mãos todas as rédeas do mundo.
todas as rédeas do comando. Como naquelas mãos, elas não funcionam mais. Que nova força sutil é essa que vem, em verdade? A imprensa paga não pode criar, que mina tudo interiormente, pela qual a velha máquina não funciona mais. O exercício não obedece, o dinheiro não serve, tudo se rebela e a opinião pública se orienta por si mesma. Quem governa os povos deveria conhecer esses imponderáveis que, sem dúvida, são leis inteligentes, forças vivas, falam por meio do subconsciente das massas e as constrangem a agir. Os chefes deveriam compreender quando elas se põem em ação, ao invés de impor sua personalidade, deveriam antes procurar compreender o momento histórico para obedecer à vontade da história, em lugar de querer impor-se a ela. Isso porque ela é a mais forte, e quem não se conforma com ela, seguindo sua correnteza, só sobra. Deveriam os chefes procurar compreender, antes de tudo, se a vontade da história está com eles. Deveriam evitar engajar-se uma luta contra a vontade da história, pois jamais poderiam vencer essa batalha, dado que o inimigo é infinitamente mais poderoso e inteligente que qualquer homem. E quando a revolução é necessária e, portanto, decretada pela vontade da história, os chefes da velha ordem deveriam compreendê-lo e retirar-se espontaneamente, sem opor inúteis resistências que só devem levá-los a epílogo de sangue. Quantas dores e quantos danos evitar-se para todos, nas vidas dos indivíduos como nas das sociedades, se a conduta humana fosse guiada com mais inteligência. E aqui também temos que concluir como acima o homem é um decaído. E as razões tecnológicas do volume Deus e o Universo dão-nos a explicação da ignorância humana e da necessidade de reconquistar a sabedoria, tornando-a subir no erro e na dor o caminho da perfeição. Baseando-nos nos princípios acima expostos, procuremos agora compreender a natureza e a posição da onda histórica que domina hoje o mundo, aquela que poderia ser chamada a onda que carrega homens e acontecimentos. Quais são as características de nosso tempo e, sobretudo, das classes e povos dirigentes? Seus métodos e concepções revelam sua natureza. São práticas utilitários, filhos de uma concepção materialista da vida. A arte, a música, a literatura e a pintura contemporâneas. Tudo que pode exprimir é o que a alma e sua elevação se apresenta negativo, isto é, caminha não em subida, mas em descida. Não é construção, mas destruição de valores espiritualmente. O mundo considerado civilizado está em fase de dissolução. Não nascem mais os gigantes do pensamento, e quando nascem, ou se adaptam ou morrem. A simplicidade, que é a forma das grandes honras e dos homens e povos que têm algo de importante a dizer, já desapareceu. A madureza da civilização europeia já avançou até o bizantismo vazio, até a sutilização complicada, sem conteúdo real. A civilização adiantada demais traz um excessivo aperfeiçoamento da forma em dano de conteúdo. Assim, os gregos não podiam compreender a simplicidade retilínea de São Paulo, que falava no Areópago.
A maturação excessiva se torna, em dado momento, putrefação. E o fruto maduro demais não nutre, mas envenena. A simplicidade, que é a primeira qualidade da verdadeira grandeza, não existe mais na época atual. Está perdida atrás do cerebralismo artificiais, atrás de uma riqueza e complexidades de formas com que se procura esconder o vazio interior e a tristeza de uma produção espiritual que nada diz à alma. O simplicismo na arte é artifício e o seu privitimismo é fingimento. As próprias palavras não têm mais seu simples significado ordinário e se só tornam acessíveis em seus valores recônditos e enigmáticos, sobre os quais nada existe há uma classe de iniciados. De nada adianta verberar tudo isso, podemos apenas constatar que é essa a psicologia dominante, que é essa a corrente em que caminha a maioria. É assim o homem de hoje e essa é sua estrada. Quem pode detê-lo? Esta é a onda da civilização de hoje que domina a Terra. Ela é resultado de processos milenários. Como luta agora contra essa onda histórica? Não lembra dela? Ela que dominava o império nos tempos de Cristo, quando ninguém mais acreditava nos deuses, ou da vazia e madura civilização da aristocracia francesa, à vésperas da Revolução. O materialismo religioso, tal como o capitalismo egoísta de hoje, não é essencialmente o mesmo de então, e não cometeu e comete os mesmos erros. E contra este último não se está levantando em dimensões proporcionais aos novos tempos uma revolução semelhante da parte de todos os deserdados do mundo que se preparam para o assalto com os mesmos métodos destrutivos e violentos que na Revolução Francesa. Ao invés de fazer um sermão, já agora inútil, ou de profetizar a desgraça aos cegos e chorar sobre o futuro do mundo, preferimos analisar o fenômeno que demonstra nossas conclusões pela lógica. E isto especialmente porque a racionalidade é uma das qualidades do espírito em que o mundo de hoje ainda acredita. Admira-se hoje mais os grandes matemáticos do que os santos, os cientistas que fazem descobertas, do que os homens bons e puros que amam o próximo. As potências da civilização só destilam hoje os valores da intelectualidade. Até a arte, o coração, os sentimentos se tornam cerebrais. Não tem mais fé nos valores do espírito, não nos do progresso técnico. Acredita-se cada vez mais na máquina. No entanto, o progresso material se paga com a carência espiritual. As hipertrofias nos equilíbrios da vida implicam correspondentes atrofias. O progresso técnico é, não resta dúvida, uma grande conquista. Mas quando para obter essa conquista se atrofiam os recursos espirituais do homem, isso significa que ela nos custa a perda da luz das grandes diretivas, o que nos deixa perdidos, sem guia no caminho da vida. Quando a análise, mãe da técnica, supera a síntese, o homem desorientado não poderá caminhar senão por tentativas ao acaso. E de fato ele caminha por tentativas,
sem uma perspectiva clara de seu futuro. A vida não se extravia por isso, pois já vimos que a história é sábia por si mesma e não necessita em absoluto da ajuda da inteligência do homem para progredir. É inútil, pois, pregar e advertir. Esta é a corrente do mundo de hoje, destrucionismo. É essa a onda história presente. Mas esta é apenas sua fase atual, destruição que ela necessita para impedir o terreno para a construção novas. Estas virão amanhã, quando o homem, após lutas e guerras, já não será o mesmo de hoje e caminhará em outra corrente, levado por diferente onda histórica. Cada coisa está em seu lugar e só pode chegar quando for seu tempo. Destruir hoje para construir amanhã. Já vimos que a destruição do mundo atual é uma função confiada aos povos menos evoluídos, porque só eles podem realizar-se. E a reconstrução será feita amanhã por gente diferente, com psicologia e princípios pelos quais não se interessa o mundo atual.